Salve galera, muito boa tarde, o último vídeo provavelmente do último dia do ano de 2023. Tá certo galera? Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. Eu não vou fazer retrospectiva nenhuma, geralmente, né? A gente tinha, né, há uns 2 anos, o quadro de retrospectiva de tudo que aconteceu no ano, enfim. Eu não vou fazer retrospectiva porque, porra, motivos óbvios, né, gente? Foi uma catástrofe que aconteceu no fim das contas. A única coisa que eu tenho para falar aqui nesse recado breve, antes da gente ir para o que importa nesse vídeo aqui, que é justamente o resumo de tudo que está acontecendo no Botafogo, jogadores que estão sendo negociados, jogadores que são difíceis, mais fáceis, encaminhados, melaram, possibilidades de saídas do Botafogo. O que eu tenho a dizer aqui, cara, primeiro, né, importante dar essa desintoxicada de Botafogo, porque esse fim de ano nos fez muito mal. Traumatiza, porque no ano que era para lavar a alma de tudo, a gente teve o pior dos cenários, a gente sabe, a gente fica muito triste com isso. Mas é aquilo, cara, a gente sabe que a gente esteve aqui pós 99, 2005, 2007, 2011, que para mim foi muito doloroso, é pouco lembrado, mas aquele de 2011 é muito parecido com o que aconteceu esse ano. 2013, rebaixamentos. Então, assim, cara, estaremos aqui em 2024. Não tem jeito. Tem gente que, porra, tá muito saturada ainda. Eu tô, assim, o lado do torcedor, não sei se transparece daí, mas eu tô muito magoado ainda. Mas é isso, cara, né? Vida que segue. E é aquilo. Se antes a gente tinha uma equipe que de vez em quando chegava e aí definhava de novo, como foi em 2007, 2013, 2017, né, o exemplo mais claro, o Botafogo montou um time ali muito aguerrido, muito competitivo, que tinha alguns bons jogadores e, enfim, né, acabou indo por água abaixo, né, a equipe definhou e no ano seguinte não tinha mais nenhuma expectativa porque o Botafogo não tinha dinheiro para nada. E não é o caso agora. Agora é aquilo. Com um amigo meu, a gente estava refletindo e falou, acostumem-se a se decepcionar disputando, brigando, competindo, sabe? Eu acho que um objetivo ele foi alcançado, que é fazer o Botafogo voltar a competir. O que não apaga a vergonha que foi esse ano de 2023. Mas é aquilo. Eu tenho certeza que se a gente continuar competindo, a gente ao longo dos próximos 10 anos vai acumular mais algumas decepções, mas tenho certeza que também coisas boas, certo? Aquele dia especial, daquela conquista especial, ela foi adiada, certo? Foi adiada, mas seguimos, rapaziada, seguimos. Vambora, gente, feliz ano novo pra todo mundo. E agora a gente fala aqui sobre todos os jogadores que o Botafogo tá negociando, tá? Primeiro, possibilidades / saídas confirmadas. Primeiro vamos falar de quem pode estar indo ou de quem já foi, tá legal? O primeiro jogador a confirmar a sua saída do Botafogo foi Di Plácido. Logo após o fim do Campeonato Brasileiro, o Botafogo comunicou ao Lanús que não exerceria a opção de compra de pouco mais ali de, $1 milhão. E ele retornou à equipe do Lanús. Há quem diga que ele pode fechar com algum clube, inclusive, da primeira divisão. Outro jogador que também teve sua saída anunciada foi Luiz Henrique. O Botafogo chegou a tentar diminuir um pouco o preço para pagar pelo atleta em definitivo. O Olympique de Marseille foi irredutível, até porque existe ali uma rivalidade, né? O John Textor é o dono do Lyon, tem o Olympique de Marseille. E aí o Botafogo decidiu não pagar, obviamente, 6 milhões de euros no Luiz Henrique. Não valia, se desse para prorrogar empréstimo, ok, mas não é o caso. O Luiz Henrique também se despediu. Tivemos a venda aí de Adrielson e Lucas Perry, né? Troca de documentação já rolando, eles já estão se despedindo oficialmente. Ainda não tivemos o anúncio oficial por parte do Botafogo para saber os valores, tá? E também o Gabriel Pires, né? Foi outro jogador que se despediu do Botafogo. O Benfica topou emprestá-lo novamente, mas o Botafogo decidiu que não ia manter o atleta, que pode inclusive parar em outros clubes do futebol brasileiro. O Corinthians estava de olho, né? Esse eu não sei se eu concordo tanto, porque acho que seria útil, mas enfim. O que eu tenho de informação é que o Botafogo quer um meio-campo mais leve, tá? Mais ágil, beleza? E as possibilidades de saída, tá, gente? O Diego Costa ainda não renovou com o Botafogo, quero fazer um vídeo específico sobre isso, mas o Diego Costa ainda não renovou, sabe? E o Botafogo até tem o interesse em renovar, mas
ainda há algumas pendências, né? E existe uma questão familiar aí do Diego Costa, ou seja, não tem nada de polêmica, porque ele falou, deu aquela entrevista, não é isso. O Botafogo de fato quer ficar com o atleta, mas as partes ainda não estão se entendendo. E duas outras possibilidades de saída, pelo menos concretizadas, é claro. Pô, se chegar uma oferta pelo Marlon Freitas, ele pode ir embora? Talvez. Né? Eu acho que o Marlon Freitas fica. O Júnior Santos, tal, mas o Hugo, o nome dele foi envolvido numa possibilidade de troca, né, com alguns clubes, e o Cuesta, que de fato esteve envolvido, né, na oferta que o Botafogo fez ao Inter Miami referente ao Gregory, tá legal? Inclusive existe a possibilidade forte do Cuesta sair, até porque o Botafogo está contratando um zagueiro canhoto, que também tem potencial para ser o titular, tá legal? Vamos lá, gente, jogadores encaminhados até aqui. Agora vamos falar de atletas que estão chegando, tá? Encaminhados. Jefinho, de empréstimo, junto ao Lyon. O Botafogo vendeu o Jefinho para o Lyon e ele pode voltar por empréstimo. Lucas Alter, jogador do Goiás, que estava emprestado ao Goiás e que pertence ao Atlético Paranaense. O Botafogo pode pagar ali cerca de 9 milhões de reais pelo jogador. E o Alexander Barbosa, jogador argentino, zagueiro canhoto, construtor, que estava jogando no Libertad do Paraguai, vem sem custos em fim de contrato. O jogador que mais me empolga é o Barbosa, cara. Eu gosto muito desse jogador. Acho o Lucas Alter um bom jogador também, mas acho que eu preferi um zagueiro um pouco mais experiente, mas enfim. E o Jefinho também me anima, óbvio, né, pela qualidade que ele tem. É um jogador ali para disputar, inclusive eu acho interessante porque ele disputa a posição com o Vitor Sá. O Vitor Sá é um cara que ele precisa de alguém no cangote dele para manter o nível, sabe? Nem tudo são flores, jogadores que melaram, tá legal? Melou, não devem mais vir, tá? Estamos falando aqui a respeito de Medina, Christian Medina, jogador do Boca Juniors, né? O Riquelme estava fazendo leilão, né? O Botafogo ficou irritado com isso, ofereceu ali, ia ser um valor ali de 43 milhões de reais, ia ser a maior venda da história da história do Botafogo. Acabou que não vem. O Leonardo Godoy é jogador lateral direito do Estudiantes e fechou com o Atlético Paranaense, tá? E outros jogadores que estão negociando, tá? A gente vai para os negócios, beleza? O Botafogo negocia com o seguinte, jogadores alguns numa situação, outros em outras, tá? Negociando, o Botafogo nesse momento negocia mais forte com Savarino, do Real Salt Lake, ponta direita, muito bom jogador. Dos nomes aí citados é o que mais me empolga, tá? John, beleza? O John, que é o goleiro hoje atuando no Real Valladolid, pertence ao Santos, atuou na última temporada no primeiro semestre no Internacional, muito bom goleiro. Existe a possibilidade, de fato, dele agarrar no Botafogo. Um lateral direito que ainda não teve o nome mencionado, e que eu também não vou mencionar, tá? E outros jogadores que estão, digamos, de stand-by, que são negociações mais difíceis. Rolheiser, não vou dizer que é de stand-by, mas é uma negociação difícil, porque é um jogador muito valorizado no mercado, estava para ir para o Benfica, deu algum problema. Ele pode sim ser negociado com o Botafogo, eu acho muito bom jogador. E os dois jogadores do Inter Miami, o Emerson Rodrigues, meia-direita, tá? Colombiano, e o Gregory, jogador do Inter Miami, brasileiro. O Inter Miami recusou uma proposta, tá? E, por enquanto, são negociações um pouco mais difíceis, tá? E tem também, rapaziada, os rumores, tá? Os jogadores que foram sondados, né? Pelo menos que a gente sabe, né? A gente teve ali o Ospina, o goleiro do Atlético Nacional, tivemos também o Domingues, o Dida Domingues, goleiro da LDU, certo? Além do Tadeu. O Tadeu também foi outro goleiro que o Botafogo chegou a entrar em contato, mas não vai comprar o Tadeu do Goiás, tá legal? Tem outros jogadores também no mercado que o Botafogo chegou a monitorar a situação, né? Mas por hora é isso, rapaziada. A gente tem encaminhados Jefinho, Barbosa e o Lucas Alter, numa negociação muito forte, não vou dizer avançada, mas com uma possibilidade de vinda. Savarino, John e o lateral direito, tá? As possibilidades ainda um pouco mais difíceis do Rolheiser, né, do Gregório, do Emerson Rodrigues e todas as possibilidades de saída também. Lembrando, já deixaram o Botafogo do elenco de 2023, Luiz Henrique, Adrielson, Lucas Perry e de Plástico. E eu te pergunto, qual posição o Botafogo ainda precisa priorizar
Qual posição mais te preocupa no Botafogo? E qual desses jogadores te animou mais e qual te animou menos? Feliz ano novo para todo mundo, rapaziada. Um abraço e fui.